Que a graça do Senhor seja com você. Estamos de volta aqui para o nosso curso de especialização em Teologia Paulina, falando sobre Paulo anunciando a salvação por meio da sua pregação. Paulo seguia uma metodologia. Anunciava primeiro aos judeus e, consequentemente, os judeus rejeitavam a sua mensagem e ele se dirigia aos gentios. Aí nós nos perguntamos, será que Paulo ele modificava a mensagem ou ele modificava apenas a metodologia? Vamos analisar. Estou aqui seguindo o livro que foi organizado pelo Dr. Lourenço Stélio Rega. Ele fala para a gente aqui do sermão que foi dirigido em Atos capítulo 13, versículo 16 ao 41, lá em Antioquia da Psídia. E a análise é a seguinte: o texto nada acrescenta em relação a um convite. Apresenta apenas uma admoestação aos escarnecedores. Ao sair da sinagoga, os apóstolos recomendaram às pessoas que demonstraram interesse no que fora dito que continuassem na graça de Deus. Quando quase metade da cidade estava na sinagoga no sábado seguinte para ouvir mais, os judeus rejeitaram a mensagem paulina. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo ele tinha uma consciência, que é uma consciência de uma comunidade judaica. A salvação é necessária para o judeu? Sim. Mas a salvação é necessária para o judeu em pé de igualdade com os gentios? Era necessário que os judeus se convertessem da mesma maneira que os gentios? A princípio, Paulo ele pregava um evangelho que falava sim da conversão a Cristo, mas não no mesmo grau que os gentios. Porque os gentios estão na ignorância do seu entendimento, sem Deus no mundo, alheio às alianças do Senhor. Totalmente estranhos, estrangeiros, o que não é o caso da comunidade judaica. O apóstolo Paulo entendia que havia uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cristo vinha, dava o cumprimento da lei, e o que os judeus tinham que fazer era reconhecer Jesus como Messias. Ao contrário dos gentios. Porque os gentios que não tinham a lei, não tinham o Antigo Testamento, não tinham como reconhecer Jesus como Salvador, e sim conhecê-lo. Preste bem atenção. Paulo anuncia o Evangelho aos judeus e aos gentios. Os judeus precisam reconhecer e os gentios precisam conhecer. Por isso ele modificava a metodologia e inclusive o quantum da mensagem que ele ia pregar. Bom, um exemplo bem simples. Se alguém já sabe ler e escrever, você não precisa ensiná-la a ler e a escrever. O que não significa que ela não possa aprender novas leituras e novas maneiras de escrever. O que acontece com a comunidade judaica? Eles já tinham a lei, já tinham os profetas, já tinham as sinagogas, já tinham os mestres, o ensinamento, já tinham a base teológica necessária, que é todo o Antigo Testamento. Sábado a sábado eles se reuniam nas sinagogas. A sinagoga que já era uma criação de mais de 500 anos. A sinagoga ela foi criada ou ela foi muito bem organizada no cativeiro babilônico. Quando os judeus foram conduzidos para a Babilônia, isso aí quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, deportou os judeus para a Babilônia. Em chegando lá, os sacerdotes eles organizaram as reuniões e essa organização denominou-se de sinagoga. Depois, a sinagoga ela foi se proliferando porque ela veio substituindo a centralidade do culto que acontecia em Jerusalém no Templo de Salomão. O templo foi destruído. Tendo sido destruído, o que fazer agora? Como buscar a Deus em terra estranha? Eles se pautaram na lei de Moisés, se pautaram em alguns livros dos profetas, se pautaram nos salmos, porque a Bíblia hebraica ainda não estava organizada da maneira como nós a temos hoje. Essa organização final a gente chama de compilação e de edição.
A Bíblia do Antigo Testamento passou primeiro pelas mãos de Moisés, depois passou pelas mãos de Samuel, depois passou pelas mãos de Ezequiel e por último pelas mãos de Esdras. Esses 4 levitas, Moisés, Samuel, Ezequiel e Esdras, são os responsáveis pela Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Inclusive, depois eu vou pegar a Bíblia hebraica que eu tenho aqui e eu vou apresentar ela para vocês aqui, folheando algumas páginas. Quando Esdras organizou a Bíblia, ela foi organizada em 22 livros. Isto porque aqueles que a gente chama de profetas menores, eles foram ajuntados em um livro só. E também alguns livros poéticos em um livro só. Mas aí você vai estudar um pouquinho mais de bibliologia, e na matéria de bibliologia, exegese bíblica, você vai se aprofundar na formação do cânon do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento. Veja só, a sinagoga foi organizada a partir do cativeiro babilônico, ela se proliferou, substituiu o culto que acontecia no Templo de Jerusalém e ela se tornou o que é o correspondente à nossa igreja. Qual é a diferença entre igreja e sinagoga? A sinagoga ela é mais restrita, ela é uma congregação de judeus, com judeus e para os judeus. Inclusive a arquitetura, a maneira como eles organizavam as sinagogas, faziam compartimentos. Na parte central ficavam ali reunidos os anciãos, homens que tinham vencido a idade e que tinham alcançado prestígio por causa da sua sabedoria diante do povo. Então as primeiras cadeiras, as primeiras fileiras sempre pertenciam aos anciãos. Já na parte de trás vinham os rabinos. Esses rabinos que começavam o seu ministério a partir dos 30 anos de idade. Então esses rabinos eles ficavam atrás dos anciãos. Se não eram rabinos, eles eram estudantes. Então esses homens estão se concentrando na sinagoga. Atrás deles vinham os jovens, que são aqueles entre os 13 e os 30 anos de idade. E por último ficavam as mulheres com as crianças do lado de fora. E os gentios mais ainda do lado de fora. Depois eles foram organizando essas sinagogas, foram levantando cercas, foram colocando vitrôs, foram dividindo os espaços. Então tem vários formatos de sinagoga. Mas a divisão é mais ou menos essa, dos anciãos até os gentios que estão do lado de fora. Os gentios eles devem ouvir a palavra do lado de fora. E depois eles têm que passar por um ritual, que é o ritual da circuncisão, da conversão, da guarda dos preceitos mosaicos. Tudo isso aí é permitido também aos gentios para que ele seja admitido à comunidade de Israel. Por quê? Porque no Antigo Testamento a salvação não é individual, homem a homem. Você sabe disso. Se não sabe, então você pode anotar aí com toda a certeza, tá bem? Não é uma especulação. O pensamento da teologia do Antigo Testamento, a proposta que existe é, para ser salvo, tem que pertencer à comunidade de Israel. Tornar-se israelita, converter-se ao judaísmo. Mas não somente converter-se ao judaísmo, guardar todos os preceitos que foram dados para Moisés. Você lembra que na aula passada eu falei dos noéticos. Noéticos são os gentios que não pertencem à comunidade de Israel, não se convertem ao judaísmo, mas têm uma salvação paralela como Deus salvou Noé. Espero que você esteja aí tomando as anotações desses assuntos. Por quê? Se você só estuda, você só ouve, você não faz as suas anotações, você tem um aprendizado, mas você não tem um aprendizado completo. Anotar é importante. Então mantenha o seu caderno de anotações à mão. Uma hora dessa você vai precisar. Volte lá. Existe uma salvação paralela. Essa salvação acontece com os noéticos. Quem são os noéticos? São todos aqueles que não pertencem à comunidade de Israel, não se convertem ao judaísmo e que são salvos assim como Deus salvou a Noé. Fora disso, o que nós temos? Nós temos a conversão ao judaísmo. Então, quem se converte ao judaísmo precisa guardar os mandamentos de Deus que foram entregues a Moisés. Aí, no caso, os judeus chamam de goíns.
gentios, é a nossa tradução, os goíns. Goíns são os povos das nações. Esses goíns são salvos, são admitidos à comunidade de Israel, mas sempre como estrangeiro, como peregrino, como um prosélito. Esta é a linguagem do Novo Testamento, como um prosélito. Pois bem, retornando aqui, a sinagoga admitia a presença dos gentios, mas do lado de fora. Depois vinham as mulheres com as crianças, depois vinham os meninos entre os seus 13 e os 30 anos de idade, depois vinham os rabinos, os mestres e depois vinham os anciãos. É nessa ordem, nessa hierarquia de valores e de qualidade existencial. A sinagoga, ela está preparada para receber a mensagem do Evangelho. São mais de 500 anos, desde o cativeiro babilônico até Paulo, são 500 anos aproximadamente de pedagogia dentro do judaísmo. Por isso, quando Paulo entra na sinagoga, ele não precisa ensinar o ABC. Pressupõe-se que ele já tem uma base teológica, um conhecimento teológico. E em cima desse conhecimento que é dado pelos rabinos, pelos mestres, pelos anciãos, Paulo anuncia Cristo para que haja um reconhecimento de Jesus como o Messias. Mas era muito difícil pregar o Evangelho dentro da sinagoga, muito difícil. Paulo não era exclusivo nessa ideia do messianismo. Havia um movimento que é o movimento messianista dentro das sinagogas, em que muitos visionários anunciavam a chegada do governo messiânico. De uma forma mais idealizada, muitos deles diziam que o Messias não era uma pessoa que havia de vir, e sim uma era onde havia uma era messiânica, com a chegada do Espírito do Senhor, convertendo os homens do paganismo, onde eles viviam, para o judaísmo. Quer dizer, Paulo não tinha exclusividade na mensagem messiânica, não era o único anunciador de Messias. Havia muitos pregadores do messianismo, um messianismo mais apocalíptico, mais radical, aonde Deus iria rasgar os céus, destruir os romanos e dar hegemonia para os judeus. Havia esse messianismo mais ideológico, mais filosófico. Havia um outro messianismo que ele era mais nacionalista, mais de soldados mesmo. Havia vários messianismos. Então, quando Paulo chegou para anunciar o messianismo dele, os judeus já estavam acostumados a ouvir pregadores messiânicos. E ouvindo esses pregadores messiânicos, alguns aceitavam de bom grado. Outros não, outros rejeitavam. Porque o judaísmo ele tem aquele judaísmo mais fundamentalista. Esse judaísmo mais fundamentalista, ele leva em consideração os escritos de Moisés. O que Moisés escreveu. Havia um outro judaísmo que eles eram um pouco mais latitudinários. O que é um judaísmo mais latitudinário? Você está tomando notas? Eu insisto que você pegue o seu caderno, embora que o seu repertório teológico já deva ser muito bom, você pode ampliá-lo ainda mais. Então, o judaísmo mais latitudinário, ele era aquele que ele tocava nos lados, ó, latitude, tá vendo? Toca nos lados, ele amplia um pouco mais. Aceitava, além dos escritos de Moisés, também os escritos dos profetas, inclusive a tradução grega da Bíblia hebraica, que a gente chama de Septuaginta. Paulo entra na sinagoga. Precisa saber se ela é fundamentalista ou se ela é latitudinária, mais libertária, mais livre. Quem que é o príncipe da sinagoga? Qual que é o judaísmo que está sendo pregado ali? Qual liberdade que ele tem? Ele tem uma carteirinha, uma credencial de fariseu. Ele tem uma formação de fariseu. Quando ele precisou, ele usou a credencial dele. Eu sou fariseu. Quer dizer, então, que ele tinha um prestígio por ser fariseu. E outro prestígio por ser discípulo de Gamaliel, referência dentro do judaísmo em Jerusalém. Paulo usa tudo isso porque ele vai anunciar Cristo. Ele quer que os judeus reconheçam Jesus como Messias. Existem concorrências, porque cada pregador vai lá e anuncia o seu messianismo. O que Paulo faz? Ele anuncia o messianismo em Jesus de Nazaré. Ele encontra facilidade? Não. Quando ele chegou em Antioquia da Psídia, ele anunciou, a notícia se espalhou de que havia um pregador carismático, enérgico, contundente,
e que apresentava um messianismo diferente dos outros. Não era ideológico, não era apocalíptico, não era guerrilheiro, era um Jesus Cristo. Um judeu nascido em Israel e que foi morto por Pilatos. E que esse era o Salvador do mundo. Começando pelos gentios, aliás, começando pelos judeus. Essa notícia se espalhou em Antioquia da Psídia. No sábado seguinte, se reuniram para ouvir o apóstolo Paulo. E quem é que estava presente? Aqueles judeus fundamentalistas, radicais, que têm um poder hegemônico, político e econômico sobre a vida da sinagoga. Sabe que é uma praga, né? Você é estudante de teologia e não é ingênuo. É uma praga saber que existam pessoas que se adonam das consciências das pessoas em nome da sua religião. Fundamentalistas com a Bíblia na mão, que usam textos de prova só para cauterizar a mente das pessoas e não permitir que elas conheçam a verdade. O Senhor Jesus é o pregoeiro da verdade e ele diz: vocês conhecerão a verdade e essa verdade colocará você em estado de liberdade. E se o Filho do Homem vos libertar, é uma liberdade verdadeira, não é uma alforria condicional. Então o Evangelho vai colocar você em estado de liberdade diante do próprio Deus. Quebram-se os mediadores, quebra-se qualquer tipo de vínculo entre você e as instituições religiosas que se adornam das consciências, coloca você perante Deus. Acabou. Então o Evangelho ele tem esse poder de libertação. Ele é a verdade de Cristo, pelo Espírito Santo, diretamente no coração do homem. Isso é uma novidade extraordinária. Paulo está anunciando esse Cristo, o Cristo que liberta o homem. Mas é uma salvação ainda contingente à comunidade de Israel. O que é contingente? Ainda é aquela metodologia que eu falei para você. Já que os judeus acreditam que a salvação é nacional, ela pertence ao povo de Israel, então fica dentro da comunidade de Israel. Isso aí não atrapalha em nada, também não agrega, mas não atrapalha em nada a salvação. Mas é necessário haver um reconhecimento de que o Messias é Jesus. Jesus é o Messias. Paulo anunciou isso na sinagoga. Na primeira semana foi um frenesi. Passou-se uma semana de comentário de que havia um novo pregador anunciando um messianismo diferente daqueles que eles já conheciam. Mas os fundamentalistas se levantaram, incitaram ódio nas pessoas, não queriam perder o poder político, muito menos econômico, sobre a vida dos judeus, que dizimavam nas sinagogas, e por causa disso aí, impediram que o apóstolo Paulo continuasse a pregação dele em Antioquia da Psídia. Nós lamentamos muito de que os donos deste mundo, que só querem manipular as consciências e se adonar delas em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, com a Bíblia na mão, se adonar das pessoas, não permitem que elas conheçam o Espírito Santo, não permitem que elas conheçam a liberdade que Jesus dá, não permitem que elas conheçam a amplitude do Evangelho, elas temem que você conheça a amplitude do Evangelho, porque elas querem você escravizado, dependente, medroso, servindo a Deus com medo da condenação. Mas eu agradeço a Deus por sua vida, você que está insistindo em estudar teologia conosco, e não é porque a nossa teologia é melhor do que as outras teologias, mas a proposta que nós temos é que você, em contato com a cultura teológica, você em contato com a teologia do apóstolo Paulo, por vários enfoques, você vai criando a sua consciência cristã livre das amarras do sistema dogmático religioso. É importante que nós estejamos aí em comunhão com os irmãos, participando da ceia, contribuindo para a expansão da pregação do Evangelho mundo afora, que estejamos em um espaço físico reunidos. Nós sentimos inclusive falta nesses dias que estamos aí de quarentena por causa desse coronavírus que está sendo usado manipuladoramente pelo sistema político brasileiro, infelizmente, não só brasileiro, mundial também. Existe muito aí de que é lenda e mito nesse negócio aí do coronavírus. Bom, nós estamos restritos, mas a palavra não está restrita. Então a gente sente falta, sim, de nos agregarmos com os irmãos periodicamente.
Por outro lado, meus irmãos, vejam o movimento do Espírito Santo independente do sistema religioso. Veja só a liberdade que nós estamos tendo de servir a Deus com alegria, com sinceridade, com seriedade, com verdade, sem opressão, sem ameaças, sem cobranças esdrúxulas e desnecessárias. Então, o sistema religioso para servir a Deus, ele tem que ser muito sadio e muito leve, muito tranquilo e não opressivo. Bom, na próxima aula a gente volta falando sobre a pregação do apóstolo Paulo aos gentios. Por quê? Uma vez que ele pregava o evangelho na sinagoga e ele era rejeitado, ele se voltava para os gentios. Aí a pregação modificava, porque a metodologia é outra e o público é outro. Eles não estão acostumados com Moisés e os profetas. Eles estão acostumados com Cícero. Eles estão acostumados com Platão. Estão acostumados com Zenão. Estão acostumados com os seus poetas, como Paulo escrevendo a Tito diz. Um dos vossos poetas disse. Então, na próxima aula a gente volta. Bom, aguardamos que os irmãos continuem aí estudando conosco, tá bem? E entrem em contato para nós mantermos os nossos estudos.